uma coisa eu posso te dizer, tá? O jogo de domingo contra o Atlético Paranaense vai ser o jogo mais difícil do Fluminense pós-Copa do Mundo. Vai ser o jogo mais difícil do Fluminense na era Marcão. Desses 3 jogos que o Marcão comandou a equipe, Palmeiras, Rivadavia e Remo, com certeza esse jogo do Atlético vai ser o mais difícil, vai ser o primeiro... Eu não vou falar que vai ser o primeiro grande teste do Marcão, porque o Marcão enfrentou o Palmeiras, enfrentou o Rivadavia na Argentina, mas eu acho que em termos de dificuldade, esse jogo vai ser o mais difícil. Então, assim, esse vídeo aqui não é ainda o vídeo do Sentimento Scout, trazendo todas as informações, destrinchando o nosso adversário para você. Esse vídeo vai ficar para sábado. O vídeo de hoje é para te trazer uma análise do que foi o Atlético Paranaense, que é o próximo adversário do Fluminense, concorrente direto por uma vaga na Libertadores. Não se esqueçam disso, tá? O nosso próximo adversário é um concorrente direto por uma vaga na Libertadores 2027. Então, é literalmente um confronto de 6 pontos. E dá pra dizer que o Atlético é um dos melhores times do Campeonato Brasileiro hoje, pós-Copa do Mundo, tá? Então eu começo aqui com a tabela do Campeonato Brasileiro pós-Copa, ok? A tabela do Campeonato Brasileiro, o Fluminense ocupa a 4ª colocação, o Atlético Paranaense ocupa a 3ª, 3 pontos à nossa frente. Mesmo a gente vencendo eles, a gente empata em número de pontos, mas não passa nos critérios de desempate. Então, para vocês terem uma ideia. Lembrando que o Fluminense terminou ali pré-Copa, o Fluminense chegou a ter 6 pontos de vantagem contra o Atlético, né? Mas aquela sequência de 8 empates, né? Se não me engano, não sei quantos empates no Campeonato Brasileiro. Não foram 8 empates. 8 empates que o Fluminense teve, 8 jogos sem vencer, né? Não foram 8 empates. 8 jogos sem vencer, 5 empates, se não me engano, no Campeonato Brasileiro. Destruíram a gordurinha que a gente tinha. Os caras vêm numa sequência invicta longa, são 9 jogos, se não me engano, 9 ou 10 jogos, e os caras ultrapassaram a gente. Então, tabela do Campeonato Brasileiro pós-Copa do Mundo, você tem o Atlético Mineiro como o segundo melhor clube. Eles conquistaram 14 pontos em 6 jogos. Em 18 pontos disputados, eles conquistaram 14. Melhor do que eles, só o Cruzeiro. Conquistou 15 e 18. O Flamengo, para vocês terem uma ideia, que é o vice-líder, conquistou 11. O Palmeiras conquistou 10. Então, sem sombra de dúvidas, o Atlético é uma das melhores equipes pós-Copa do Mundo. O Fluminense está com 10 também, mesma pontuação do Palmeiras, ó. Foram 2 vitórias e 4 empates. Aquela empatanense, né? Aquela sequência que a gente teve ali, que só empatava. O Fluminense acabou não marcando tantos pontos. Como mandante, o Fluminense é a melhor equipe do Campeonato Brasileiro. Não só num recorte pós-Copa do Mundo, como num recorte do campeonato inteiro. O Fluminense é o melhor mandante. Da pontuação toda que a gente tem, a gente conquistou, se não me engano, foram 30 pontos jogando em casa. O Fluminense tem apenas uma derrota. Eu tenho esse print aqui, ó. Ó, Fluminense em casa, 30 pontos. São 9 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Tá? 30 pontos conquistados em casa. No campeonato inteiro. E pós-Copa do Mundo, também. Ó, 8 pontos em 12 disputados. É porque nós empatamos com Bahia e Bragantino, né? Jogando no Maracanã. Perdemos 4 pontinhos aí. Era pra gente estar com 12 pontos. Era pro Fluminense estar na frente do Atlético. Se não fosse aqueles 2 empates agora pós-Copa do Mundo, como você pode ver aí. 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates. O Atlético Paranaense jogando em casa é só a 12ª colocada. 4 pontos em 2 jogos. Só que tá muito claro aí, tá? É muito nítido, né? Nós jogamos o dobro de número de vezes em casa do que eles. A gente jogou 4 vezes em casa, eles jogaram só 2. 2 jogos que eles jogaram em casa, uma vitória e um empate. Mas, você pegando um recorte pós-Copa do Mundo, é isso. Não, Dezão, eu quero saber aonde o Atlético Paranaense está na classificação geral. Brasileirão todo, qual é a colocação deles? 2º lugar. Como mandante. Eles têm 27 pontos conquistados jogando em casa. É uma equipe muito dura de se bater jogando no seu estádio. O Fluminense tem apenas 2 vitórias jogando lá, depois que foi colocada a grama sintética. O Fluminense tem muita dificuldade de jogar na Arena da Baixada. Muita. Como visitante,
o Fluminense despenca para a 11ª colocação no pós-Copa. Apenas 2 empates, tá? Foram 2 jogos também. A real é o seguinte, esse recorte pós-Copa mostra um Fluminense jogando 4 jogos em casa, 2 fora, e o Atlético Paranaense jogando 4 jogos fora e 2 em casa. Então, assim, nesse recorte pós-Copa do Mundo, a gente jogou o dobro de vezes do que eles em casa e a metade dos jogos em relação a eles fora de casa. Então, por isso que dá essa discrepância, tá? Como visitante, eles têm muito mais pontos do que como mandante. Por quê? Porque jogaram o dobro de vezes fora de casa. Então, fora de casa, eles têm um retrospecto excelente. E aí eu trago aqui essa imagem para vocês, que é uma comparação, né? Nesse recorte casa-fora, o pós-Copa do Mundo, isso aqui tudo é pós-Copa do Mundo, tá, pessoal? O Fluminense tem em casa 8 pontos, fora de casa apenas 2 pontos. O Atlético já é o contrário. Em casa, 4 pontos, fora de casa, 10 pontos, ok? Mas vamos lá, vamos analisar. No início desse vídeo, eu queria colocar essa tabela, eu queria mostrar esses detalhes para poder mostrar essa dificuldade para você, tá? Porque eu faço questão de cada vez mais trazer esse conteúdo informativo, por que não? Educacional, sentimento teacher. Para quem não sabe, eu sou professor, então essa é a forma que eu tenho de ensinar. Eu tenho feito esses vídeos aqui e vocês têm gostado muito, o feedback tem sido muito positivo, então eu vou continuar, tá? Mas não deixem de escrever nos comentários. Tá bacana, não tá? O que você acrescentaria? O que você acha que é desnecessário? Se tá no time certo? Me ajuda aí. Por que eu vou analisar esse jogo aqui? Porque eu assisti o jogo todo ontem, inclusive fiz react aqui no canal. E por que eu assisti e fiz react? Porque é um jogo que interessa diretamente a gente. É de um adversário que vai disputar a vaga na Libertadores com a gente até a última rodada e é o nosso próximo adversário no Campeonato Brasileiro. Não tem como a gente pensar em Libertadores agora se você ainda tem 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro. E aí eu pergunto, o placar foi mentiroso? Porque eles abriram 3-0, né? E terminaram pressionados pelo Botafogo. O Botafogo quase empatando no final. Eles mostraram força e fragilidade no mesmo jogo. O Botafogo finalizou 27 vezes. É isso mesmo que você está ouvindo. 27 vezes. Isso mostra a letalidade desse time do Atlético Paranaense, principalmente com o Viveiros, tá? Eles foram muito eficientes. 3 gols fora de casa. João Cruz abriu o placar e Viveiros marcou 2 vezes. Viveiros, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, passou o Pedro. E pensar que o Fluminense tentou a contratação do Viveiros no início do ano. Isso aí não dá para culpar a diretoria, tá, pessoal? Eles tentaram, mas o Viveiros diz que não, muito obrigado, prefiro continuar no Atlético. E lá ele tá tendo muito sucesso. Controle do jogo sem a posse. O Atlético aceitou períodos longos sem a bola e buscou atacar com rapidez. É impressionante a letalidade desse time. É impressionante, tá? João Cruz e Viveiros. Guardem esses 2 nomes. Só que no fim do jogo, quer dizer, não foi só no fim, né? O Botafogo ele teve a capacidade de marcar 2 gols no finalzinho, mas o Botafogo meteu 2 bolas na trave. O Botafogo amassou eles o segundo tempo inteiro, a realidade é essa, tá? Só que só conseguiu marcar os gols no final, aos 40 e aos 47. E quase empata nos acréscimos, ok? Então o Fluminense ele não pode confundir no jogo de domingo domínio territorial com segurança, que é aquilo que eu falei contra o Rivadavia, que quando a gente tinha a bola a gente estava seguro. Contra o Atlético isso não funciona não, tá? Porque uma perda de posse pode decretar o gol dos caras, porque eles são muito letais. Porque o jogo contra o Atlético, na minha opinião, vai ser o mais difícil da era Marcão no Fluminense. Porque a transição dos caras é muito rápida. Recupera e acelera. Não precisa de posse longa para criar perigo. Mesmo jogando em casa, Dezão. Mesmo jogando em casa. Viveiros, força, velocidade, ruptura, artilharia, letalidade. Para mim, briga ali com o Flaco Lopes e o Pedro entre os 3 melhores centroavantes do futebol brasileiro hoje, tá? Não sei te dizer quem é o mais letal. Se é o Pedro, se é o Viveiros ou se é o Flaco. Eu acho que eu fico entre o Pedro e o Viveiros. O Flaco, para mim, dos 3, seria o terceiro. Apesar de ter uma letalidade muito grande. Impressionante como esse cara incomoda, irmão. Impressionante. Segunda linha, João Cruz aparece de trás enquanto o Viveiros ocupa os zagueiros. Enquanto os zagueiros ficam preocupados ali com o Viveiros,
O João Cruz teve muita liberdade no jogo de ontem contra o Botafogo. A gente precisa ter uma atenção especial a isso, tá? Sem a bola, eles conseguem fazer um bloco muito compacto. E foi isso que fez o Botafogo amassá-los no segundo tempo. Porque eles baixam muito as linhas, fica uma linha de 5, uma linha de 4, um homem só mais avançado, que é o Viveiros, e o Botafogo, ó, marretando. Mas aí você perde a posse, amigo. E um toque na bola, tá o Viveiros correndo igual louco no contra-ataque, e sozinho ele consegue arrastar 2, 3 jogadores. Aqui, eu botei aqui a nossa pranchetinha, só pra você ter uma noção, né? Que o Viveiros, o duelo não começa no zagueiro. Se deixar mano a mano com o Thiago Silva e o Ignacio, amigão, esquece. Ele é muito rápido e muito forte. Se deixar isso aqui, ó, o zagueiro, o Fluminense atacando, né? O Fluminense pressionando lá o Atlético Paranaense. Perdeu a bola e o Ignacio e o Thiago Silva estão aqui, ó, na linha central. Esquece. O Viveiros vai sair na cara do Fábio. A gente tem que pressionar quem lança a bola. Você não pode deixar o passador livre. A chave para anular o Viveiros, além de não dar espaço e tudo mais, é você não deixar o passador, o cara que receber essa segunda bola cortada pela defesa, digamos assim, livre. Porque se deixar esse passador livre, amigão, vai botar o Viveiros na cara... Ó, tô avisando hoje, terça-feira, o jogo é só domingo, hein? Não esquece disso, tá? Olha lá, o problema aqui, ó. Se pressionar quem lança, se Viveiros recebe já correndo, o problema chega tarde demais à zaga. Ele chegou a falar isso na entrevista coletiva ontem, tá? Que ele gosta de receber bola em velocidade. Ou seja, ele se lança pro ataque, no contra-ataque, e recebe essa bola já correndo. Ele disse isso ontem na coletiva, não, na zona mista ali, né? Pós-jogo. Onde o Atlético mostrou ser vulnerável, o que o Fluminense pode explorar? Tô falando baseado no jogo de ontem, tá? O scout completo vai vir no sábado. Isso aqui é baseado no jogo de ontem, contra o Botafogo. Eles cedem espaço, eles dão campo pro time adversário jogar. Caíram fisicamente e taticamente também, por que não? O Odair mexeu, e eu acho que mexeu mal. A equipe caiu de produção e poderia ter sofrido um empate ali no finalzinho. De uma equipe do Botafogo que tá muito mal, tá? É importante abrir esse parênteses aqui. A equipe do Botafogo tá muito mal. Mesmo jogando no Nilton Santos e tal, o Botafogo não tá bem. Foi goleado pelo Cienciano, tá com um treinador interino lá, que é diferente do Marcão, né? Tá começando o trabalho agora e tudo mais. Um Botafogo vulnerável. Conseguiu pressionar, marcaram 2 gols no final do jogo, e se tem maior risco de dizer que se tem mais 5 minutos, empata o jogo. Então, eles tiveram uma queda física e o Odair mexeu mal. Cederam espaço. Os alas, eles jogam num 3-5-2, tá? Importante destacar isso. Eu vou me aprofundar mais nisso no próximo vídeo, mas os nossos pontas, espero que seja o Soteldo e o Serna, ou se for o Canóbio, eles precisam dar profundidade. Por quê? Porque você segura os alas. Mesmo jogando com 3 zagueiros. Você precisa amassar os alas deles para trás. Porque se não fizer isso, é mais gente atacando ainda para dar suporte pro Viveiros. Saída sob pressão, sem campo para correr, eles perdem o que tem de melhor. Que é o contra-ataque e essa bola pro Viveiros. E a área sob volume. O Botafogo conseguiu empilhar presença ofensiva e ameaçar até o último lance. Superioridade numérica ali no ataque, né? Encheu o campo deles de jogador. Claro que o Botafogo estava jogando em casa, a gente vai jogar fora de casa, isso faz toda a diferença, óbvio. Forças do Atlético versus virtudes e defeitos do Fluminense. Transição rápida. O Fluminense sofre. Toda vez que perde a bola, enfrenta um time que tem um jogador rápido e uma transição eficaz. Esse é um ponto fraco da gente. Apesar de ter o Thiago Silva, apesar do Thiago Silva ter uma noção muito grande de espaço, se posiciona muito bem, mas a especialidade dele não é velocidade, né? Viveiros em profundidade. A gente sofre com isso também. A linha defensiva não pode ficar exposta. E normalmente fica, tá? Eu lembro do jogo contra o Rivadavia, o Hércules, como o último homem, com cartão amarelo pendurado e os zagueiros todos lá pra frente se atirando. Tudo bem que ali era um jogo que a gente precisava vencer, e tudo desesperado para não ser eliminado e tal. Mas é um alerta. João Cruz chegando. João Cruz é o meia deles. Os nossos volantes precisam acompanhar a segunda linha. Se deixar o João Cruz livre,
ele vai botar o Viveiros na cara do gol o tempo inteiro. Se eu sei disso, o Marcão tem que saber também. Agora, coisas que eu vi no time do Atlético Paranaense ontem que pode ser oportunidade pro Fluminense, tá? Bloco baixo, linha de 5. Flu tem qualidade entre linhas para circular e atrair. Que esses jogadores saiam um pouco e o Ganso, vai ser o Ganso provavelmente, né? Ou o Lúcio, poder encontrar uma bola em profundidade. A gente tem esses jogadores para esticar o campo, para poder abrir o campo. Eles dão espaço. O Atlético é um time que joga e deixa jogar. A gente tem que saber aproveitar isso. E a gente consegue ocupar bem o campo defensivo deles, até com 5, 6 jogadores às vezes no ataque. Queda física no fim. Pode entrar aí o fator surpresa, que com o Marcão veio aparecer, né? Que é a entrada do Serna, do Riquelme e Felipe, que entraram muito bem. Então, não sei quem vai começar o jogo, se vai ser o Canóbio, se vai ser o Serna, o que o Marcão vai fazer. Mas essas substituições no meio do segundo tempo, elas podem fazer uma diferença pra gente, já que eles tiveram uma queda física acentuada ontem. O pior jogo possível pro Fluminense, galera, é a gente fazer um jogo aberto. A famosa trocação. Porque se o Fluminense for trocar porrada com eles, e aí quando eu digo porrada, trocar ataque, né? Ficar aquele ataque pra lá, ataque pra lá, ataque pra cá. Você vai dar tudo que eles querem. O Fluminense vai dar tudo que eles querem. Que é espaço, campo aberto, para transição rápida, bola em profundidade pro Viveiros. Posse alta do Fluminense. Perdeu a bola. Eles vão meter passe vertical com o Viveiros já se lançando, correndo. Vai sofrer o jogo inteiro. Se a gente estiver lá no alto, atacando os caras, pressionando a nossa linha alta, Thiago Silva e Ignacio no meio campo, os volantes avançados, perdeu a bola, deu um passe ruim, perdeu a bola. Pode ter certeza que esse passe vertical aqui, ó, vai achar o Viveiros lá na cara do Fábio. Os laterais vão ter que segurar mais um pouco, o Guga e o René, um avança, o outro fica. Tem que ficar o Martinello ou o Hércules ali na cobertura. A gente não vai poder se lançar tanto, não, porque senão você vai dar o que eles querem, ó. Regra do jogo: Fluminense precisa atacar com cobertura preparada para a perda. Não pode transformar o jogo na arena em trocação. Senão vai estar dando o que eles querem, tá? E para finalizar, eu queria te mostrar isso aqui, ó. Cadê? Eu preparei um slide especial aqui para vocês. Cadê? Aqui, ó. 3 comandos para o Fluminense reduzir o seu risco e aumentar o controle do jogo. Hash defense. Bom, eu tô falando até em inglês agora, né? Esse careca tá muito metido. É porque como eu tô estudando muito essa parte tática, é um termo muito utilizado para equipes organizadas, para sistemas aonde você ataca, mas você tem um equilíbrio do meio para trás. Então, resumindo, enquanto o Flu ataca, manter jogadores em posição de cobertura para poder controlar o Viveiros e a primeira bola após perda. Ou seja, é você estar atacando, mas já com alguns jogadores específicos preparados para contenção de dano. Se por acaso o Soteldo, o Ganso, o Hulk perderem a bola na frente, você já ter um René, um Martinelli, um Ignacio, o Thiago Silva preparado para o que os caras vão apresentar. Porque, cara, se eu sei, eles têm que saber também. O jogo dos caras é esse. Objetivo: não permitir o X1 em campo aberto. Não permitir o mano a mano. Os caras partindo em velocidade. Tem um Mendonça também, que é muito rápido. Não é à toa que o apelido dele é Speed Mendonça, né? Então não é só o Viveiros, não. O time do Atlético não vive só do Viveiros. Tem um Mendonça que é muito rápido também. Se a gente der chance de X1, amigão, vai sofrer. Pressionar o passe, que eu já falei aqui, a prioridade não é apenas vencer o Viveiros no duelo. Eu confio no Thiago Silva nesse duelo mano a mano com ele. Não em velocidade, mas mano a mano, jogo posicional, confio 100% no Thiago. Mas não é só isso não, cara. É impedir que o lançador, o João Cruz, no caso, fique livre para poder botar a bola onde ele quer. Então o objetivo é matar a transição na origem. E a amplitude do campo, né? Pensando na gente atacando, tentando buscar a vitória, que é isso que o Fluminense vai fazer lá, é abrir o campo para empurrar os alas
esticar a linha de 5, eles jogam com 5 atrás, quando se defendem. Né? São 3 zagueiros e os 2 alas. Quanto mais você abrir os extremos, quanto mais você abrir os pontas, Serna e Canóbio, Serna e Soteldo, quanto mais você abrir, você vai alargar essa linha de 5 que eles têm, e você alargando essa linha de 5, você tem espaços para penetrar pelo meio da defesa deles. Com o Hulk, com o Ganso, com o Martinelli e o Hércules chegando. Então, assim, a gente tem que alargar a marcação dele. É isso que se faz quando você joga com times entrincheirados. Você tem que usar os jogadores quase em cima da linha lateral, poder largar a marcação e você tentar encontrar espaços pelo meio. Ou seja, objetivo, desmontar a compactação. Cara, eu não tenho dúvida que vai ser um duelo extremamente difícil, vai ser um duelo tático, onde mais uma vez o Marcão vai se colocar à prova. Aquela parte motivacional, legal do Marcão, uhul, a motivação mudou e tal, essa parte aí passou já. Tá? Agora o Marcão vai ter que mostrar que ele conhece disso aqui, ó. Eu não conheço nada, tá? Eu só tô estudando, sou um especialista da cadeira aqui, sou um especialista do estúdio. O treinador é ele, né? Ele, Thiago Silva, que tá ajudando ali. Então, assim, confio muito que eles vão conseguir achar uma estratégia para diminuir essa eficácia que os caras têm, principalmente jogando em casa, apesar de, nos últimos jogos, eles terem conseguido pontos, tanto fora quanto em casa. Enfim. Essa é a minha análise do Atlético Paranaense do jogo de ontem, mas a análise completa, sentimento scout, vai vir no sábado para você, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e a gente se encontra em breve. Tamo junto, galera. Fiquem com Deus. Ó, não deixa de inscrever aí não, tá? Deixa um comentário. Tamo junto.